Bom, vou começar uma nova fase aqui nos meus trades. Focando agora, eu vou tentar fazer os backtests o mais realístico possível, marcando os resultados numa planilha. Perdeu, perdeu, nada de ah, voltar atrás, né? Para ver o quanto eu estaria tendo atualmente taxa de acerto, etc. Voltei 6 semanas no mercado aqui e vendo mensal. Bom, mensal antes de 2002 a gente não considera, né? Então, tendência de alta aqui, rompemos aqui, quando rompemos esse fundo, viramos para baixo, aqui tivemos feito close, né? Não rompeu aquele fundo lá. Último rompimento aqui, né? No mensal, né? Para essa data aqui, né? Tocou nessa supply aqui, tocou no range aqui, né? Do, do sell to buy de 2001 aqui, né? Sacou liquidez desse topinho aqui, desse rangezinho aqui, né? E começou a reagir, né? Era esse o cenário que a gente tinha. Então, no mensal a gente não tem muita coisa aqui para cima, né? Porque. Deixa eu voltar aqui. Aqui, porque praticamente desceu reto. Tem um inside bar aqui que foi mitigado, né? Essa vela aqui talvez tivesse. Mas quando chegar lá a gente vê que isso aqui são velas do mensal, né? Então, aqui, né? O último fundo aqui, quando rompeu, a gente fez esse pullback, esse inside bar, e daí rompeu. Foi ali em junho, né? Então, é essa a realidade, né? Por enquanto ainda queda livre, embora a gente está fazendo um inside bar aqui, né? Mas o mensal, nesse momento, não saberia se o que fazer. Provavelmente vai continuar, provavelmente olhando por aqui, poderia se prever que continuaria descendo, até porque não chegou bem na zona, né? Legal, né? Mas a gente sabe que o que aconteceu, que ele voltou até aqui em cima hoje, né? Então, ok, vamos fazer aqui direitinho. Visibilidade, meses e semanas. Ok. Semanal. Ok. Do semanal a gente está rompendo topos e fundos nas semanas. Deixa eu voltar aqui. 1.618, 17, quando chegar. Isso aí. Como é que se diz? Toca no 50%, derrete. Deixa eu tirar aqui o engolfo, que acho que é bobagem. Ok, melhor. Ah, rompe, rompe, rompe. Volta no 50% aqui na minha linha o tempo todo, né? E aqui, no semanal, então, eu apaguei o mensal. Eu tirei aqui, né? No mensal, né, a gente aquele inside bar, por enquanto fez aqui um paviozão e voltou a subir, né? Botão errado. Então vamos ver. Aqui até vou puxar para cima nesse mensal que a gente vê o que está acontecendo. Vamos tirar ele e olhar a minha análise do semanal. Eu vou ter que dar uma atualizadinha porque eu fiz ela essa semana, eu tenho que voltar no tempo. Ok, ajeitado aqui. O meu range do semanal, a gente tinha rompido aqui, deixamos esse topo forte, né? Ok. Depois, aqui teve um feito close, aqui rompeu. Então, o topo meu da estrutura seria aqui, né? Então, o centro seria bem aqui. E a gente, como se diz, esse topo aqui também é forte, que é o decisional que causou o rompimento, né? Assim como aquele lá. Mas se eu começar a marcar muita coisa, vai dar problema. Vamos deixar só esses aqui e deu. Eu vou tirar esse de cá, que senão vai ficar demais. Ok. Aqui no semanal dá para ver que tínhamos essa zona aqui como relevante, né? O preço inclusive tocou nela, né? Uh, Dá para ver que essa aqui também tinha mitigado. Ou seja, dá para ver que tínhamos uma corrente de supply aqui, né?
que não tocou exatamente, mas se a gente pensar no range, ó, aqui tem um janela de imbalance, né? Perfeito. Imbalance, janela. Estávamos aqui numa, como é que se diz? Corrente de supply, né? Ok. Tocamos aqui, né, na outra semana e tivemos uma forte rejeição, né? Era esta a realidade da semana neste ponto aqui. Aumentando a resolução aqui, no semanal a gente vê que aquele pavio a gente tocou, mitigamos essa região do diário e começamos o pullback. Vamos ver aqui as zonas do diário. Eu vou ter que colocar mais porque a atualização está antiga. Continuando, no semanal a gente tinha essa região aqui, né? Que tinha mitigado essa outra de cima, que tinha mitigado aquela, né? Vamos apagar o semanal aqui para tirar essa poluição, né? No diário a gente vê o mesmo comportamento. Ó. Tocou, mitigou, só na pontinha. Aqui nessa aqui não mitigou ainda, mas se a gente for olhar, mitigou o range, né? Como um todo, né? Até aqui dá para dizer, né? Mitigou. Exatamente. Tá bem assim, né? Mitigando as pontinhas, né? Aqui que já mitigou com mais vontade. E dá para ver que ele está rompendo aqui estrutura, volta no 50%, aquela coisa, né? Volta no 50% e rompe, etc. Então, numa estrutura de mercado eu tirei o engolfo, não muda nada, né? Mas em alguns casos fica pior. Então vamos lá. Tirar a estrutura de mercado, que eu já estou vendo ela. No diário, então, como eu estava dizendo, né? Tocamos nessa região e começamos o pullback. No diário, a gente tinha atingido essa região aqui do fundo, né? Que é aquela região lá do mensal, né? Não, do semanal. Que fez sweep e voltou numa região do mensal e tocou, né? E daí fizemos o choque. Na verdade, o choque, se a gente for pensar, como essa vela rompeu o topo e o fundo, seria aqui, né? Mas é na mesma, é mais fácil desenhar aqui. Então, fez o choque, o preço voltou até aqui, mitigou parte e foi embora. Eu marquei essa vela muito grande, eu poderia marcar aqui também, mas eu marquei aqui por causa do que já tinha sido mitigado ali, né? Essas velas são muito grandes, melhor fazer assim. E aqui tocou, depois que tocou, já fez uma mudança de caráter aqui também, né? Tinha feito o choque para cima, fez o choque para baixo, né? Dá para se dizer que está com uma tendência bem indefinida, né? O que faltou aqui, né? Vamos botar a caixa de ganho, topo, fundo. Voltou bem nos 50%, acima dos 50% numa região e está descendo, né? Tudo bem. Eu fiz uns backtests lá atrás, essa região aqui tinha dado uma interaçãozinha, né? Mas já foi para o passado. Né? Então, isso aqui era um flip, né? Deixa eu voltar aqui. Era um flip antes de romper esse doji. Então, aqui tivemos um rompimento, né? Um choque. Então, estamos estrutura bearish e fluxo bearish no diário. Né? Acho que eu vou colocar aquele negocinho que eu botar. Em teoria, esse topinho aqui falhou em romper, quer dizer, esse fundo aqui falhou em romper esse topinho aqui, então ele é fraco, ele pode dançar, mas tudo pode acontecer. Coloquei a caixinha então, Merzal, urso, estrutura e fluxo bullish. Semanal. Estrutura bullish, fluxo bullish. Não fez choque, não fez nada, né? Simplesmente, e ainda rejeitou, né? Urso, né? Diário. É onde eu estava, né? Alta. Urso, porque o último rompimento vai para baixo, embora tinha invertido aqui, tinha feito um choque, agora ele fez outro choque para baixo, né? Então, estamos totalmente urso. O H4, vamos ver agora. Olhando o H4 de dentro, olhando
o diário de dentro do H4, a gente vê que tinha essa região aqui no diário e temos coisas para marcar aqui. Ou seja, a região que ela reagiu aqui foi esse inside bar aqui, né? Na mosca, né? Eu acho que a nível de bits. Vamos ver. 99, tudo 94, tudo 97. Até deu uma violadinha, mas se a gente olhar aqui, tínhamos um imbalancezinho, ela meio que preencheu, né? Qual que era o mínimo aqui? É. Dá para dizer que respeitou aquela região ali, né? Mas vamos manter aqui onde está. Tá. Eu vou tirar o diário aqui para não poluir. Não, vou deixar por enquanto. E aqui embaixo, a região que... última região que deixou em balance seria essa vela aqui. Refinando as zonas do diário aqui, né? Tá, eu vou apagar as zonas do diário para a gente ver só as da H4. E vou botar a estrutura de mercado. Tá, dá para ver que estávamos... rompemos um monte de coisa bullish aqui. Vou marcar só os últimos, né? Boss. 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 Deixa eu tirar esse do mercado. É isso. Depois do rompimento, tivemos esse fundo aqui, né? Até o momento tivemos um fail to close. Fundo da estrutura está aqui. Topo aqui, né? Do H4, é isso? Exatamente. Bolinhas. E aqui. Por enquanto tá bullish ainda, então essa de baixo aqui é a forte, a de cima é a fraca. Porque o último rompimento foi para cima e ainda não rompeu nada para baixo. Aqui dentro, então, eu destacaria essa região aqui, né? Mas puxando até a ponta. Praticamente é uma continuação da anterior, né? Aqui estamos com uma zona muito grande para ver. Dá para ver que estamos nela. Eu vou ir no H1 para a gente melhorar a resolução aqui. Última vela antes de romper no H1, né? Aqui no H4 estava difícil de ver. Vamos ver. Isso aí, mais ou menos. Daria até para puxar um pouquinho mais para o alto aqui, porque ele meio que mitigou aqui, né? Então, último buy to sell antes de comprar. Acho que seria uma região legal de marcar, né? No H4. Vamos botar, né, o Premium Discount. Ok, então estávamos aqui. Premium Discount. Aqui por enquanto ainda é forte, né? Apesar do... teve um fail to close, né? Provavelmente vai lançar, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Temos essa região aqui no Premium, né? Aqui esperaria para ver o que acontece, né? Não vejo mais nada de interessante aqui no H4. Então, acho que o H4 era isso. Eu estava esquecendo aqui o H4 estrutura bullish, que estava rompendo. Fluxo bearish. Fizemos um choque aqui, última supply antes de romper. Aqui poderia, se a gente for considerar pela que falhou em romper o topo, seria essa, mas sabemos que essa é a última supply antes de romper. Então, fizemos o choque, aqui reagiu e rompeu. Aqui tínhamos um flip, né? Então, última vela antes de romper o flip até seria essa aqui, poderia ser que o preço voltasse aqui. Vamos acompanhar à medida que o preço avança, né? Então, estamos com tudo urso, com exceção da estrutura do H4.
que está prestes a virar. Se romper aqui, né, vira urso também. Agora, antes da gente fazer o backtest propriamente dito, começar a olhar o 15 minutos, vamos adiantar o H4 até fecharmos, como é que se diz? Aqui o zone, né? O range asiático. Ok, avançando um pouquinho até o fechamento. Não tinha violado ainda aqui, né? Pelo menos não que aparece no 4 horas. Vamos agora para o 15 minutos. No 15 minutos começamos o mês sem um gap muito expressivo, já fechou de qualquer forma, né? E enrolado aqui no range asiático, né? Até estou um pouquinho à frente do range, né? Deixa eu tirar isso daqui. Observando como um todo, né? O M15 tá... O H4 do M15 dá para ver que tá caindo, né? Vamos tirar esse H4 para a gente olhar o M15 por si só. Aqui eu não vou marcar a estrutura, vou confiar no meu indicador, né? Porque é mais fácil. No M15, né? Que senão eu não consigo acompanhar direito. Ok. Dá para ver que a estrutura estava bearish, só pela minha linha rosa, né? Do M15, né? Topo, fundo. Fluxo também bearish. Caindo tudo. E na região desconto. Agora eu vou marcar as regiões aqui para a gente ver o que tem de interessante. Olhando aqui no fundo do M15, tínhamos essa região aqui que tinha um pavio, tinha sido parcialmente mitigada. Foi última antes de romper alguma coisa aqui. Aqui não tinha tocado, agora tocou, né? Isso aqui também deve ser algo do H4? Estávamos dentro de uma região de H4. Então, é uma região de M15 refinada dentro do H4 que parece ser relevante. Ok, então o que tínhamos aqui no M15? Estrutura bearish. Era a estrutura bearish, né? Para baixo. Chegamos aqui embaixo, fizemos sweep desse topo aqui, né? Falhamos em fechar. Mitigamos uma região aqui um pouquinho mais, fizemos um choque. E aqui em cima a gente tem... Meio confuso, aqui deve ter sido notícia. Aqui estamos mitigando todas as supplies, né? Aqui, tem aqui tudo mitigado, aqui é meio confuso, né? Mas temos esse topo aqui. Aqui tínhamos essa região aqui. Aqui fizemos um... Como é que se diz? Um flip. E estávamos nessa realidade aí. Então, é isso. O H4 está urso, mas a estrutura está bullish, então se o M15 virar, talvez desse uns longs legais. Como no M15 a gente está urso, mas fizemos um choque e estamos bem embaixo, né? Como é que se diz? Bem embaixo da estrutura aqui, né? Como é que se diz? No fundo, né? Na região desconto. Pode dar algo de interessante, né? Nem que seja um pullbackzinho. Então, mais ou menos seria esse o contexto. Agora, antes de começar o backup, propriamente dito backup, eu vou preparar a planilha desse negócio para a gente para marcar os trades, né? Para deixar realístico.